Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Hoje, segunda-feira, 10 de julho de 2023, mais uma das nossas atividades dentro do programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas, dentro de uma atividade do eixo temático de tecnologia farmacêutica e cosmética. Eu gostaria de destacar que as atividades do programa educacional da academia são organizadas sob 7 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética, que é o eixo temático da atividade de hoje. Essas nossas atividades acontecem sempre às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Eu sou Eliana Lima, acadêmica titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático de Tecnologia Farmacêutica. Eu farei a moderação desta atividade, que é uma palestra dentro do tema Revolução Tecnológica, como a inteligência artificial está transformando as ciências farmacêuticas. Nossa palestrante de hoje é Carolina Horta Andrade. Carolina é graduada em farmácia pela UFG no ano de 2004, doutora em fármacos e medicamentos pela Universidade de São Paulo, professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, minha colega aqui de Faculdade de Farmácia na nossa instituição. Carolina tem como foco da sua pesquisa química medicinal e computacional. Atua principalmente nos temas planejamento, descoberta de candidatos a fármacos para doenças tropicais negligenciadas e câncer, quimioinformática e toxicologia computacional. Publicou mais de 129 artigos em revistas científicas indexadas e 8 capítulos de livro, com mais de 2.300 citações, um índice H de 28 pela Web of Science. Já orientou 10 teses de doutorado, 18 dissertações de mestrado. É bolsista Produtividade do CNPq desde 2012. Em 2014, recebeu o Prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal Unesco Academia Brasileira de Ciências, e em 2015, o Prêmio Internacional Rising Talents da L'Oréal Unesco. Em 2022, recebeu o Prêmio Mulheres na Química da Sociedade Americana de Química, ACS, e da Sociedade Brasileira de Química, SBQ. Foi eleita membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2016 e 2021 e para a Academia Global de Jovens Pesquisadores. A Carolina tem mais uma extensa participação em conselhos editoriais. Desde 2023 é editora associada da ACS Omega e também membro do corpo editorial do Journal of Chemical Information and Modeling, Journal of Medicinal Chemistry e ChemMedChem da Wiley. Assim, vocês podem perceber que a nossa atividade de hoje conta com uma participação de uma pesquisadora jovem, mas já bastante consolidada. E o tema da nossa atividade de hoje tem como objetivo apresentar a revolução tecnológica impulsionada pela inteligência artificial, que vem tendo um impacto transformador nas ciências farmacêuticas. A inteligência artificial está sendo aplicada em diversas áreas, desde a descoberta de novos fármacos até a otimização de processos de produção. Essa tecnologia tem desempenhado um papel fundamental em acelerar a descoberta e o desenvolvimento de fármacos, proporcionando avanços significativos e abrindo novas oportunidades na indústria farmacêutica. Tradicionalmente, a descoberta de fármacos é um processo complexo, demorado e de altos riscos e falhas. No entanto, a inteligência artificial tem transformado este processo de forma significativa, reduzindo o tempo, os custos e aumentando a taxa de sucesso. Isso porque a inteligência artificial pode analisar grandes volumes de dados e identificar padrões, o que permite uma rápida triagem de compostos, predição de suas propriedades farmacocinéticas, toxicidade e eficácia, para a seleção daqueles mais promissores para avançar para estudos futuros. A inteligência artificial também pode ser aplicada na pesquisa translacional,
estudos clínicos e na pesquisa e desenvolvimento de formulações, até a melhoria da eficácia de produção, através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina, que analisam dados de produção e identificam oportunidades para melhorar a eficiência e reduzir custos. Nesta palestra, serão apresentados neste contexto, com foco do desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial, abordagens computacionais para acelerar a descoberta de fármacos para o tratamento de doenças negligenciadas e viroses emergentes, como exemplo, a Covid-19. Bom, é um prazer, mais uma vez, contar com a participação de todos que estão aqui assistindo essa atividade do nosso eixo temático, e eu já gostaria de reforçar os nossos agradecimentos à professora Carolina Horta pelo aceite ao nosso convite e pela sua disposição e disponibilidade em compartilhar conosco este tema que, sem dúvida, chama bastante atenção, e eu tenho certeza que, ao final da sua exposição, nós teremos um bom período de discussão, de bate-papo aqui com os membros da academia e com os convidados que nos assistem. Então, muito obrigada, Carolina, pela sua presença aqui conosco, e passo a palavra para você, para a sua exposição. Eu que agradeço imensamente, professora Eliana, minha colega querida aqui da Faculdade de Farmácia, agradeço pelo convite, né, aos membros titulares da Academia de Ciências Brasileiras, ou Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje falando, né, para esse público que se interessou. Eu coloquei um título assim até mais provocativo na questão, né, dessa revolução tecnológica, para tentar trazer de forma mais global, mais holística, de como a inteligência artificial está transformando, na verdade, nossas vidas, não só a área das ciências farmacêuticas, mas o mundo como um todo. Então, muitíssimo obrigada, professora Eliana, e a todos pelo convite, obrigada pelas palavras aí na sua introdução. Então, acho que podemos começar. Já estão vendo, a minha tela está ok, né? Estão vendo a minha tela cheia? Sim, está perfeito. Uhum. Perfeito, então vamos lá, muito obrigada. Então, inicialmente, eu sempre gosto de trazer esse slide de onde eu sou, né? Onde estamos e o que fazemos. Então, como a professora Eliana já colocou, nós estamos aqui na Universidade Federal de Goiás, né? O prédio da Faculdade de Farmácia, esse prédio novo, nós então inauguramos ele em 2017, e o quarto andar, que é o último andar, foi inaugurado em 2021, há 2 anos, e em que hoje está meu laboratório, né? A gente ganhou um espaço novo nesse quarto andar do prédio novo da Faculdade de Farmácia. Então, aqui é a visão geral do nosso laboratório, que tem uma vista linda para a cidade de Goiânia, né? E aqui nós temos essa salinha onde ficam os nossos clusters e computadores, onde a gente faz os cálculos, e aqui a nossa turminha, na época, ainda estava metade no remoto, metade aqui no presencial, e todo mundo muito feliz com esse espaço novo, né? As nossas linhas de pesquisa, nós trabalhamos basicamente ou principalmente com 2 áreas estratégicas. A primeira delas é o uso de ferramentas computacionais, o planejamento de fármacos auxiliado por computador e inteligência artificial para descoberta de candidatos a fármacos para doenças negligenciadas e viroses emergentes. E a segunda grande linha de pesquisa que nós temos é o desenvolvimento de ferramentas computacionais e plataformas utilizando a IA para a predição de propriedades toxicológicas de compostos químicos. Além disso, gostaria de destacar que, recentemente, o meu laboratório, o Labrimol, foi, então, vinculado, né? Hoje nós fazemos parte do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é uma unidade Embrapi, da UFG, do Instituto de Informática da UFG. Então, hoje eu faço parte desse corpo, né, de líderes ali no CEIA da UFG, que então busca projetos de interação com empresas, né, academia e empresas, e no meu caso eu estou à frente dos projetos da área farmacêutica. Bem, entrando no contexto da nossa palestra de hoje, né, a gente precisa contextualizar o processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos, né, que é um processo, como muitos sabem, um processo bastante longo, né, demora ao todo de 10 a 15 anos para que um único fármaco, novo fármaco, seja aprovado e seja colocado no mercado. E é um processo muito caro e cheio de perdas, cheio de incertezas, com alta taxa
de risco, né? Alta taxa de insucesso. Então, como a gente pode observar aqui, na primeira etapa, que concerne a descoberta de novas substâncias biológicas, bioativas, né, síntese, avaliação biológica, extração de produtos naturais, né, a cada 10 mil compostos descobertos com atividade biológica, apenas, né, 250 compostos vão seguir para os estudos pré-clínicos em animais, e destes, menos que 12% chegam à parte translacional, que são os estudos clínicos em seres humanos. E destes, apenas um vai vir a ser aprovado. Né? Então, a gente pode observar que é um processo, né, didaticamente dividido em várias etapas, né, envolvendo essa descoberta, estágios pré-clínicos, estágios clínicos e aprovação, né, com, então, um tempo aí médio de 10 a 15 anos e um alto investimento, em torno de 2 a 13 bilhões de dólares para que um novo fármaco chegue ao mercado. Então, nós precisamos buscar estratégias, abordagens inovadoras que podem trazer novos fármacos mais rápido, de maneira mais eficiente, né, com custos reduzidos para esse mercado. Então, a gente se pergunta, né, conseguimos descobrir novos fármacos de forma mais rápida? E como nós poderíamos fazer esse processo mais eficiente e mais barato? É aí que entra, então, o uso da inteligência artificial. Então, de maneira geral, a inteligência artificial é a simulação da inteligência humana, né, por máquinas, especialmente computadores, no aprendizado e solução de problemas. Então, são todos os métodos que envolvem, né, então, processos, métodos de aprendizado de máquina, que a gente chama, que é o machine learning, aprendizado profundo, que é o deep learning, ciência de dados, né, então, todos esses métodos estão dentro dessa grande área que é a inteligência artificial. E aí, hoje, eu quero destacar principalmente esses dois aqui, aprendizado de máquina inicialmente, em que nós temos dados, né, e os computadores vão, então, aprender com os dados sem ser explicitamente programados por eles, né? E o machine learning é hoje uma etapa, um componente chave de tudo que a gente faz, praticamente tudo que a gente está envolvido no nosso dia a dia, né? Então, desde quando você faz uma compra online, né? As nossas assistentes de voz, né? As visualizações de dados, né? Diagnósticos, então, sistemas de diagnósticos, a maioria utilizando machine learning para auxiliar esse processo, né? Até então os carros autodirigíveis e a robótica, logicamente. Então, no contexto da descoberta de fármacos, de onde saiu ou como, desde quando a inteligência artificial tem sido utilizada? Muitos acham que é algo novo, e na verdade não é, né? Então, nós podemos dividir aqui nesse gráfico desde a primeira onda de IA, meados da década de 60, 70, em que nós tivemos um grande avanço de métodos como quimiometria, ciências de dados, análise de dados, né? E aqui, então, nós tivemos um marco, então, o início das bases de dados, de estruturas tridimensionais de proteínas, né? Que, então, geraram esses dados que, na década de 80, começaram a ser, então, utilizados, a partir da década de 80, começaram, então, a ser utilizados em maior escala, tanto na academia quanto nas indústrias farmacêuticas. Então, entre a década de 80 até início dos anos 2000, nós tivemos o que chamamos dessa segunda onda da IA, em que tivemos, então, esse grande boom das empresas de programas computacionais, de química computacional, e então nós tivemos esse início, né, do termo planejamento de fármacos auxiliado por computador, que é o chamado CADD, que são todas as abordagens e estratégias que utilizam um computador para auxiliar na descoberta de fármacos. Então, esse termo, né, ou essa grande área CADD, veio a iniciar, né, a sua utilização a partir da década de 80, e com esse avanço da inteligência artificial, dos dados químicos e biológicos, então hoje nós estamos vivendo o que chamamos essa terceira onda da IA,
na verdade, né? Que agora sim nós vemos um boom e todo mundo fala de IA em descoberta de fármacos, em ciências farmacêuticas. Né? E nessa terceira onda, ela é caracterizada pelas ferramentas de código aberto, em que hoje em dia praticamente tudo que já foi publicado está disponível em códigos abertos, como o GitHub, os Gits, em que você, como pesquisador da área, tendo um pouco de conhecimento em programação, em Python, você consegue reproduzir esse protocolo, esse método que já foi produzido, que já foi publicado. Mas tá, o que nós precisamos, como nós iniciamos um projeto de planejamento de fármacos utilizando IA? Primeira coisa, a gente precisa de dados, né? E nós costumamos dizer que nós estamos vivendo já há uns 10 anos nessa era dos grandes dados, era de Big Data. Na área química e biológica, né, isso é traduzido em número de compostos químicos, né, que são estimados 10 elevado a 60 compostos químicos que já foram, então, sintetizados, elucidados, catalogados e estão, então, disponíveis em bases de dados catalogados, né? Destes, 10 elevado a 33 compostos têm propriedades físico-químicas semelhantes a fármacos, né? Então, é um universo químico muito grande em que a gente pode buscar novos compostos químicos ou compostos químicos que já foram descobertos com novas atividades biológicas. Além disso, temos repositórios, bases de dados públicas, de acesso público, como PubChem e Campbell, que possuem, então, um número também bastante expressivo de compostos que já foram testados para alguma atividade biológica, já foram avaliados experimentalmente. Então, isso gera esses dados químicos e biológicos que nós temos disponíveis hoje, estão disponíveis em bases de dados químicas e biológicas. E a partir desses dados, nós podemos, então, utilizar processos de modelagem computacional, utilizando inteligência artificial, para entender, para extrair as informações importantes desses dados e tentar evoluir, tentar extrair o que é útil disso que já foi gerado, que é basicamente esse slide que eu mostro para vocês. Então, nós temos aqui uma grande quantidade de dados que já foi gerado, dados experimentais, compostos químicos que foram já avaliados experimentalmente, por exemplo, né? Esses dados estão armazenados. E a tradução ou a abstração desses dados em um conhecimento, né, que vai trazer uma real utilidade para avançar na descoberta de uma nova substância com potencial inovador, nós temos um gap bem grande entre eles. Né? Então, a gente costuma dizer que a gente tem muitos dados, né? A gente está se afundando em dados, mas estamos famintos ou sedentos por conhecimento. E aí é o que nós precisamos e podemos lançar mão dessas estratégias de inteligência artificial para adquirir esse conhecimento, para compreender esses dados, para extrair a informação necessária desses dados químicos, biológicos que já foram gerados. Então, basicamente, na área de ciências farmacêuticas, em todo aquele processo de descoberta de fármacos longo, caro, demorado, que eu mostrei para vocês naquele primeiro workflow, nós podemos observar que a IA pode ser utilizada, e na verdade tem sido utilizada, em todas as etapas daquele grande processo de descoberta de fármacos, que vai desde a descoberta do alvo, né? Então, aplicações no uso da IA, como, por exemplo, utilizando as bases de dados, né? As ômicas, genômica, proteômica, a partir dessas informações, selecionar esse alvo ou os alvos importantes naquela doença, naquele organismo, né? Então, precisa desses dados e também os dados que a gente chama de descoberta de fármacos baseado em dados quimiogenômicos, que basicamente nós vamos analisar todas as interações das possíveis proteínas com os possíveis fármacos, né? E da doença 1, que pode ser correlacionada com a doença 2 e a doença 3. E a partir do princípio de similaridade molecular, similaridade química e similaridade biológica, nós podemos encontrar novas substâncias bioativas para outras doenças, para outros alvos que podem ser relacionados, né? Alvos homólogos, por exemplo.
Além da descoberta de alvos, a IA é bastante empregada na descoberta de substâncias bioativas, na descoberta de fármacos, né? Então, o tema principal dessa palestra de hoje, eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Então, como a gente pode combinar estratégias computacionais, diferentes métodos computacionais baseados em IA ou, né, métodos mais clássicos, planejamento de novo, que é aquele planejamento em que a gente inicia do zero uma nova estrutura química, faz esse planejamento e o pessoal da síntese sintetiza e testa, né? A IA também está sendo aplicada com bastante sucesso na pesquisa pré-clínica, né? Na predição de propriedades físico-químicas, farmacocinéticas e toxicológicas. Para isso, logicamente, todos essas aplicações a gente precisa de dados, como eu falei com vocês. Então, a IA ela se baseia em dados. A partir dos dados que você tem, você pode então tentar extrair informação, gerar modelos e avançar no conhecimento, ou seja, tentar encontrar moléculas superiores àquelas iniciais. Além disso, a IA também está sendo bastante utilizada no planejamento, auxiliando, né, esse planejamento dos protocolos de ensaios clínicos, né, e também nas etapas de acompanhamento pós-comercialização dos fármacos, né, também é utilizada nos processos de manufatura dos fármacos, na predição de formulações, na predição de síntese e realizando síntese de forma automatizada em larga escala, também explorando novas reações, novas abordagens sintéticas, né? Então, vejam que todas essas grandes etapas da descoberta de fármacos, que a gente resume aqui nesse próximo slide, a gente pode dizer que a inteligência artificial hoje ela é utilizada de ponta a ponta, end-to-end, em todas as etapas do processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos, mesmo após a comercialização. Isso já está sendo descrito já há algum tempo, né, em grandes revistas como Nature e outras grandes revistas da área, né? Como que nós podemos utilizar, né, esses dados químicos e dados biológicos que estão disponíveis? Então, basicamente, tudo que nós falamos até o momento, né, esses dados que podem ser dados de sequência de DNA, dados genômicos, proteômicos, dados de ensaios biológicos de compostos químicos testados, avaliados experimentalmente, dados de pacientes, né, fenótipo, histórico de paciente. Todos esses dados, eles compõem um grande conjunto de dados que a gente chama de alta dimensionalidade. E a partir desse conjunto de alta dimensionalidade, nós vamos usar métodos de inteligência artificial para reduzir inicialmente a dimensionalidade desses dados, né? E a partir daí aprender com esses dados ou extrair informações importantes a partir da visualização e análise de dados. Então, também a mineração desses dados, né? E isso também tem sido aplicado e utilizado nos processos de medicina personalizada, por exemplo. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado de IA em descoberta de fármacos, né? Então, isso é um dado bem recente, em que em 2023, né, atual, existem 800 companhias no mundo, né, específicas de IA em descoberta de fármacos. Né? Mais de 1.900 investidores e 100 corporações. Em média, 600 milhões de dólares foram investidos no ano passado nesse mercado de IA em descoberta de fármacos apenas. E para a gente ter uma ideia, então existem várias empresas da área, né, como a gente pôde observar que a maioria delas está nos Estados Unidos, depois seguido de Europa e Reino Unido, mas algumas das principais eu cito aqui para vocês, foram empresas startups pequenas, hoje já são empresas grandes como a Essentia, a Astex é uma indústria farmacêutica que hoje utiliza os processos de machine learning totalmente integrados, né, no seu workflow. E essas indústrias farmacêuticas, quer dizer, essas indústrias, essas companhias de IA estão se associando às grandes indústrias farmacêuticas. Então, nesse Spotlight publicado em 2018, na Nature, a gente pode observar como grandes companhias farmacêuticas como Pfizer, Sanofi, Roche,
tem, então, contratado, né, assinado acordos com essas pequenas startups ou essas pequenas empresas para, então, utilizar essas ferramentas de IA nos seus processos de descoberta de fármacos. Alguns exemplos, a gente viu bastante aplicação, principalmente na descoberta, na corrida por fármacos para tratar o vírus SARS-CoV-2 durante a pandemia de Covid-19. Então, por exemplo, a Benevolent AI, né, iniciou muito rapidamente um clinical trial, né, junto com o pessoal do NIH, utilizando Baricitinib e Remdesivir, em que eles fizeram uma predição dessa combinação e que foi, então, muito promissora e foi rapidamente para o estudo clínico, Clinical Trial 2, né? Assim como esse outro exemplo que eu mostro para vocês, que é bastante interessante, não é relacionado à Covid-19, foi publicado, inclusive, no ano de 2019, um pouco antes da pandemia, em que essa empresa planejou, sintetizou e validou um novo candidato a fármaco em 46 dias. Então, o que a gente pode observar aqui, né, a Insilico Medicine é uma das maiores empresas hoje de IA aplicada à descoberta de fármacos. Então, eles iniciaram com a nominação do alvo, então eles escolheram o alvo utilizando o IA, que é uma proteína quinase relacionada a câncer. Em seguida, utilizaram modelos generativos e modelos de aprendizado por reforço para gerar novas moléculas, que é o que a gente chama de planejamento de novo, é o de novo design, né? E a partir dessas novas moléculas geradas pelo modelo computacional, eles conseguiram fazer uma síntese rápida, também utilizando IA no processo de síntese, e em seguida os ensaios in vitro, não só de atividade, mas também de estabilidade metabólica e seletividade. Então, todo esse processo, desde o início do projeto até antes do ensaio pré-clínico em modelos animais, eles levaram 46 dias, o que em média gasta-se de 2 a 3 anos, né? E a partir daí eles também já apresentaram os estudos pré-clínicos em vivo em modelos animais e então publicaram esse paper, obviamente, na Nature, é um grande sucesso. E os compostos, vários compostos dessa empresa e também em parceria com grandes indústrias farmacêuticas, Big Pharmas, estão em estudos clínicos, né, em testes clínicos em seres humanos. Então, só para a gente recapitular e contextualizar, né, tudo o que a gente vai falar daqui para frente vai estar relacionado ou a processos de aprendizado de máquina, que é o machine learning, ou a processos de aprendizado profundo, que é o deep learning, tá? O machine learning, né, o aprendizado de máquina, ele utiliza, em geral, conjuntos de dados menores, tá? Ele faz a extração das variáveis e gera, então, modelos de classificação ou regressão, para, ao final, termos uma predição. Já o Deep Learning, ele é uma rede neural com múltiplas camadas, que vão, então, assimilar tarefas e reconhecer padrões a partir de grandes dados. Então, para se justificar o uso do Deep Learning, em geral, a gente precisa ter uma grande quantidade de dados, né? Porque é um processo que computacionalmente é mais caro, né? Mais demorado. E, então, ele tem essas múltiplas camadas internas, camadas ocultas, que vão, então, interpolar e vão tentar extrair as informações para gerar os mesmos modelos de classificação ou regressão, mas tentando ter, de alguma forma, uma predição mais acurada. Muitas vezes, dependendo do dado, os métodos de machine learning são melhores do que os métodos de deep learning, dependendo da quantidade de dados, do número de dados. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E para a gente entender como que isso é feito no contexto da descoberta de candidatos a fármacos, né? Então, a aplicação de IA focada no processo de descoberta de candidatos a fármacos, a estratégia principal que nós utilizamos são os modelos quantitativos de relação estrutura-atividade, também chamados de QSAR. Tá? Então, esses modelos são equações matemáticas que vão tentar correlacionar a estrutura química de compostos que já foram testados experimentalmente com a atividade biológica experimental desses compostos. Então, essa equação, ela tenta correlacionar qual é a
qual é a relação desse grupo metila aqui no valor da atividade biológica, quando ele está presente e quando ele está ausente. Né? Então, todas essas informações estruturais dos compostos do conjunto de dados, lembrando então que a gente precisa ter dados químicos e biológicos que já foram testados experimentalmente para gerar esses modelos. Então, nós vamos traduzir ou decodificar informações químicas em um número útil. Isso é o que a gente chama de descritor molecular. Existem vários, milhares de tipos de descritores moleculares, descritores bidimensionais, tridimensionais, 4D, 5D, e são descritores de várias classificações também, podem ser constitucionais, topológicos, estruturais, fragmentos, mecânico-quânticos e assim por diante. Então, esses descritores são números que vão traduzir alguma informação química. A partir de métodos estatísticos clássicos, como PLS, MLR, ou métodos de IA, como Machine Learning e Deep Learning, nós vamos tentar encontrar essa relação entre a variação da estrutura química com a variação da atividade biológica experimental. A partir dessas equações geradas, esses modelos, nós vamos validar estatisticamente esses modelos utilizando um conjunto teste que foi retirado no início do processo, ele foi deixado de fora, você gera o modelo com o que a gente chama de conjunto modelagem e vai, então, para a predição, a avaliação com o conjunto teste. Ou seja, você apresenta para o modelo compostos que o modelo nunca viu, só que nós sabemos a atividade experimental desse composto. Então, a gente vai pedir para o modelo predizer a atividade biológica desse composto. E, a partir daí, nós vamos medir, avaliar se esse modelo conseguiu chegar próximo do experimental ou não. Então, existem várias métricas estatísticas que nós conseguimos avaliar a robustez e a preditividade desses modelos computacionais. Esses modelos podem ser modelos de classificação, ou seja, modelos binários, classificam compostos como ativos e inativos, e modelos de regressão, que vão, de fato, predizer o valor da propriedade biológica estudada, que no caso, PKI, a constante de inibição da enzima, certo? E qual a real utilidade desses modelos de QSAR em um processo de descoberta de fármacos? Então, como eu comentei, a gente precisa inicialmente de estruturas químicas que tenham sido testadas experimentalmente. Nós vamos, a partir desses dados, gerar modelos de QSAR com inteligência artificial, né? E se esses modelos forem preditivos, a partir de uma biblioteca virtual de compostos que nunca foram testados para aquela atividade biológica em questão, você vai então triar, você vai selecionar compostos que foram preditos como ativos, vai priorizar aqueles compostos para avaliação experimental e vai eliminar aqueles compostos preditos como inativos. Vale lembrar que esses modelos são também desenvolvidos não só para atividade biológica, mas também para propriedades, como propriedades farmacocinéticas, a absorção, biodisponibilidade, propriedades toxicológicas, vários endpoints toxicológicos, metabolismo, né? Então, essas propriedades biológicas, né, que são medidas experimentalmente, elas podem, então, ser esse input para esse tipo de modelo, né? E a partir de um modelo que seja preditivo, robusto, de acordo com as métricas, nós podemos, então, empregá-los nessas cascatas de triagens virtuais, utilizando conjuntos de compostos que não foram ainda testados, não foram ainda avaliados, e a partir daí priorizar aqueles compostos com maior chance de sucesso, né? Com maior chance de ter atividade e maior chance de propriedades biofarmacêuticas otimizadas ou adequadas, pelo menos. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos aqui do nosso laboratório, né, da aplicação dessas ferramentas de inteligência artificial para descoberta de candidatos a fármacos para doenças negligenciadas e viroses emergentes. Eu vou falar alguns exemplos de forma mais rapidamente e outros eu vou dar de forma um pouquinho mais detalhada, alguns exemplos mais recentes aqui do laboratório.
Então, o primeiro exemplo que eu escolhi para trazer para vocês é um exemplo, né, da aplicação de IA para a descoberta de fármacos tuberculostáticos, né? Então, foi um projeto de doutorado do meu aluno Marcelo, que desenvolveu, então, inicialmente ele buscou na literatura todos os compostos derivados chalcônicos com atividade contra Mycobacterium tuberculosis. Então, buscou em todas as bases de dados, na literatura, gerou inicialmente regras de relação entre estrutura e atividade, né, com relação a esses compostos, né, quais grupos eram favoráveis à atividade biológica, quais grupos eram desfavoráveis. Além disso, ele também gerou modelos de QSAR, utilizando machine learning para esses dados químicos e biológicos coletados da literatura. E a partir desses dois métodos, nós planejamos novas estruturas para serem sintetizadas, né? A partir desse planejamento, fizemos a predição das moléculas como ativas ou inativas pelo modelo classificatório, e as moléculas que foram preditas como ativas, o Marcelo sintetizou e avaliou a atividade biológica lá no doutorado sanduíche durante seu estágio na Universidade de Illinois, em Chicago, com o professor Scott Transblau. Então, dos 22 hits que o Marcelo sintetizou, 10 foram considerados compostos bastante promissores. Então, a taxa de sucesso, a taxa de acerto desse trabalho foi altíssima. Então, como a gente pode observar aqui, esses dois compostos que eu destaco, eles tiveram atividade biológica in vitro, né, nesse momento aqui testada, contra cepas resistentes, sensíveis e resistentes e multiresistentes a isoniazida e rifampicina, e esses dois compostos tiveram atividades contra cepas resistentes e multiresistentes, com índice de seletividade bastante alto com relação às células de mamífero, né? Cabe ressaltar também que nós também desenvolvemos modelos de QSAR para predição de citotoxicidade em células de mamífero. Então, nós priorizamos compostos que eram preditos como ativos em Mycobacterium tuberculose e excluímos aqueles compostos preditos como citotóxicos em algumas linhagens celulares que desenvolvemos o modelo naquela época. Então, esse trabalho foi publicado em 2017 e, dando sequência a esse trabalho, esses compostos estão sendo otimizados, estão passando por estágios, então, em modelos pré-clínicos, em modelos animais, e espero em breve a gente ter aí novidades também com alguns desses compostos. Com relação à esquistossomose, eu gostaria de destacar esse trabalho nosso que foi produzido também durante a tese de doutorado do então, na época, meu aluno de doutorado, doutor Bruno Neves, hoje ele é meu colega, docente aqui na Faculdade de Farmácia da UFG, em que então nós buscamos a descoberta de novos hits para a esquistossomose, utilizando essa integração de métodos de QSAR, triagem virtual, e a triagem biológica em alta escala, né? Utilizando, então, os robôs para fazer a avaliação biológica em grande escala. Então, nesse trabalho, nós partimos de uma base de dados de compostos que tinham atividade reportada na literatura por uma enzima específica do parasito, do Schistosoma mansoni, que é a tilredoxina glutationa redutase. Então, a partir dessa grande base de dados, que veio de um estudo de HTS, né, bastante interessante esse tipo de trabalho experimental, em que a gente pode buscar esses dados de HTS, gerar modelos de QSAR e testar novamente, que pode ser em estratégia, né, manual ou automatizada. Então, a partir desses modelos de QSAR, nós, então, fizemos uma triagem virtual em bases de dados comerciais, então a gente comprou os compostos nesse caso, tá? Então, no caso do exemplo anterior, nós sintetizamos os compostos. Nesse caso, nós utilizamos uma base de dados comercial de compostos disponíveis para comprar, selecionamos aqueles compostos que eram preditos como ativos contra essa enzima e contra o parasita, e então testamos 29 hits que nós compramos, né? Desses 29, nós encontramos 6 compostos que tiveram atividade contra os vermes jovens, esquistossomula, e 3 compostos que tiveram atividade contra os vermes adultos, né? Então, que foram então considerados como novos hits xistossomicidas. Nesse outro trabalho, nesse outro exemplo, em que nós mostramos a aplicação de IA
para acelerar a descoberta de fármacos antimaláricos. Então, esse é um trabalho dentre vários que a gente tem em colaboração com o professor Fábio Costa, da Unicamp. Nós temos, inclusive, um projeto temático nessa área de descoberta de fármacos antimaláricos com ele, em que nesse trabalho nós, então, empregamos pela primeira vez na literatura métodos de deep learning para acelerar a descoberta de fármacos antimaláricos. Então, nesse caso, a gente partiu de uma base de dados de compostos testados em ensaios fenotípicos contra a cepa sensível à cloroquina, 3D7, né? Então, era uma grande base de dados, grande quanto? Em torno de 10, 12 mil compostos, né? Então, já justifica aí o uso do Deep Learning. Então, nós utilizamos esses dados para gerar esses modelos, utilizando essas redes neurais, essas camadas ocultas e interpretáveis. Que vejam, aqui está pequenininho, mas a gente gera, além da predição do modelo predizer se é ativo ou inativo, ele traz esses mapas de contribuição de fragmentos, então que nos dá uma interpretação mecanística desse modelo, em que fragmentos aqui que estão coloridos em verde contribuem positivamente para a atividade biológica e fragmentos que estão em vermelho contribuem negativamente ou não contribuem para a atividade biológica. Nós desenvolvemos esse trabalho também modelos de citotoxicidade em células de mamífero, né? E aí aplicamos também, mais uma vez, em um processo de triagem virtual, que nada mais é do que esses funis, um funil molecular computacional, que a gente parte de uma grande quantidade de compostos para selecionar um número menor de compostos para testar experimentalmente, né? Então, nesse caso, a gente partiu de uma base de dados de mais de 1 milhão de compostos e selecionamos 10 compostos para testar, que era o que a gente podia, naquela época, comprar e fazer os experimentos. Então, desses 10 compostos, nós identificamos, na verdade, 2 séries de compostos bastante promissores. Uma série de triazinas com atividade tanto em cepa sensível quanto em cepa resistente à cloroquina e com baixíssima ou sem citotoxicidade na célula de mamífero testada, né? E essa outra série de quinazolinas com atividade na escala nanomolar. Então, são compostos bastante promissores. A gente tem trabalhado no processo de otimização. Tem um composto dessa série que a gente não publicou, né? E a gente, às vezes, acaba tendo que fazer isso, né? Às vezes tem um composto bastante promissor, em que a gente tem que fazer vários outros experimentos que demoram mais. Por exemplo, nesse caso aqui, experimentos de deconvolução de alvo, né? Nesse caso, eles têm atividade fenotípica no parasita, mas nós não fizemos nenhum planejamento de alvo, não fizemos SBDD, que é aquela triagem, planejamento de fármacos baseado na estrutura do alvo, né? Nós partimos do dado fenotípico no parasita, sem alvo, e a partir daí encontramos compostos com atividade promissora in vitro no parasita. Então, a partir, a gente tem um desses compostos de uma dessas séries desse trabalho, que então estamos investigando bem a fundo, já fomos para os estudos ex vivo, em Plasmodium vivax, estudos em vivo, com Plasmodium chabaldi, né, e Bergey também. Então, logo, espero muito em breve que a gente possa estar publicando essa continuidade desse trabalho, com essa otimização do hit ao protótipo, utilizando, então, essas estratégias de IA. Nesse outro exemplo, em relação às doenças tropicais negligenciadas, eu trago aqui para vocês uma doença super negligenciada, que acomete bastante o Cone Sul, em especial o nosso Brasil e a região amazônica, né? Também na região sudeste presente, né? Com a descoberta de novos hits potentes contra a forma amastigota, né, intracelular de Trypanosoma cruzi, baseado, então, nesses modelos de QSAR com inteligência artificial. Então, mais uma vez, a gente partiu de dados fenotípicos no parasita, né, não era baseado em alvo. Então, buscamos os dados de compostos testados intracelularmente, né, em formas amastigotas em Trypanosoma cruzi e também dados de citotoxicidade. Geramos os modelos de QSAR baseado em machine learning e utilizamos esses modelos como filtros numa triagem virtual para a seleção
de compostos a serem testados. Nesse caso, então, nós conseguimos encontrar 7 compostos que foram potentes contra a forma A-mastigota de T-cruze em concentrações, né, submicromolar, abaixo de 1 micromolar, e que foram também bastante seletivos, então a citotoxicidade foi baixa. E também podemos observar ou fazer um estudo de relação estrutura-atividade, inclusive com relação a multiparâmetros, é o que a gente chama de otimização multiparamétrica, né? Esses outros parâmetros, como log de P, log de S, são parâmetros de propriedades físico-químicas e farmacocinéticas e toxicológicas. Nós fizemos, então, a predição em sílico, utilizando um programa, um software, e aqui, nesses 2 primeiros dados, são os dados experimentais. Então, como a gente pode observar, nessa molécula aqui nós temos um flúor na posição orto e a substância era inativa. E quando a gente coloca o anel benzênico substituído com difluor na posição orto e para, a molécula passa a ser ativa. E quando a gente faz a alteração para meta e para, nós temos aí uma potência maior, assim como a seletividade, né? Então, nós podemos observar esse tipo de otimização multiparamétrica utilizando também esses modelos computacionais que estão embarcados dentro desse software, que é um software comercial, que a gente tinha acesso na época, que nada mais do que todos esses parâmetros que aqui estão, são parâmetros que foram preditos com modelos de QSAR utilizando inteligência artificial, né? Então, a gente vê quão válidos são esses modelos computacionais para auxiliar nessa predição e acelerar a descoberta de moléculas com potencial promissor, não só com relação à atividade, mas também com relação a propriedades farmacocinéticas. Vou passar aqui mais rapidinho, que eu já estou em 40 minutos. Então, nós temos aqui as aplicações, né, do nosso laboratório, as nossas contribuições com a utilização de IA para viroses emergentes. Então, quando a epidemia de Zika iniciou no mundo, principalmente aqui no Brasil e nas Américas, né, nós iniciamos esse projeto, que era um projeto de ciência aberta, chamado Open Zika, que encerrou no começo de 2020, antes da pandemia. Então, foi um projeto que iniciou em 2016 e foi até 2020, 4 anos de projeto, né? Um projeto financiado pela IBM de computadores, né? Então, nós tínhamos esse projeto nessa rede chamada World Community Grid, que é uma rede de computadores mundial em que a gente utiliza o poder supercomputacional dessa rede de voluntários que eles, então, nos fornecem, né, através desse programa que eles têm para pesquisadores sem custo nenhum. Então, esse projeto foi bastante desafiador, em que nós utilizamos todas as proteínas do vírus Zika. Então, nesse caso, foi um projeto utilizando a parte estrutural também, não só a parte de planejamento baseado em ligandes, utilizando dados fenotípicos, mas também dados estruturais de proteínas, em que nossa proposta era utilizar todas as proteínas do vírus Zika com mais de 30 milhões de compostos que estavam disponíveis nessa base de dados Zinc, na época, compostos disponíveis comercialmente. Então, nós fizemos essa triagem virtual massiva, utilizando essa rede de computadores do World Community Grid, né? Então, ao invés de eu fazer esses cálculos somente aqui, localmente, no meu cluster, a gente distribuía esses cálculos para o mundo inteiro, o que acelerou e muito essas pesquisas, e os resultados eram, então, enviados para mim, para o meu servidor, e a gente ficou, assim, também muito tempo analisando os dados, porque foram gerados milhares, toneladas de dados, e a partir dali nós selecionamos compostos para avaliação experimental. Então, esse trabalho foi recentemente publicado, em outubro do ano passado, né, envolveu o trabalho de mestrado da Bruna e 4 anos de pós-doutorado da Melina, né, e aqui também vejam pelo número de coautores do artigo, então a gente teve uma grande colaboração mundial nesse trabalho, que é um trabalho belíssimo, né, em que basicamente aqui nós reportamos essas triagens virtuais para 3 proteínas do vírus Zika, né, a polimerase, a protease e a helicase, com a descoberta de novos hits para essas proteínas. Eu vou acelerar aqui um pouquinho por causa do tempo, mas para vocês terem uma ideia daquela forma que eu falei mais detalhada da geração desses modelos, tá? Então, nesse caso, na época que nós iniciamos o trabalho, existia
no PubChem, esse bioensaio para Zika, que media a atividade citoprotetora de compostos contra no vírus Zika, né? Ou seja, a proteção desse composto em proteger, a ação desse composto em proteger a célula em ser infectada pelo vírus. Então, é um ensaio realizado em HTS, né, em que nós classificamos como ativos e inativos e fizemos, então, um modelo classificatório de atividade citoprotetiva ou citoprotetora, né? Esses dados químicos, né, tinham mais de 5.000 compostos com esses dados, então esses dados são preparados, são padronizados, né? Os descritores são, então, calculados, tudo isso em algoritmos automatizados que a gente desenvolve aqui no laboratório, né? Em Nime e em Python mais recentemente, né? Em workflows de Python, e então desenvolvemos esses modelos computacionais utilizando diferentes métodos de aprendizado de máquina, combinados com diferentes descritores moleculares. E a partir daí, a gente avalia a robustez dos modelos gerados. Então, nesses processos de QSAE, nós vamos, então, avaliar a taxa de classificação correta, especificidade, seletividade, cobertura, né? Isso num modelo de classificação. Então, aqui nós podemos observar que os modelos gerados eram capazes de distinguir compostos ativos de inativos para esse efeito citoprotetor, tá? Então, esses modelos foram aplicados naquelas triagens virtuais. Nesse caso, nós iniciamos pelos modelos computacionais baseados na estrutura do alvo, que seriam o docking molecular, ou seja, o acoplamento desses ligandes no sítio ativo ou no sítio alostérico dessas proteínas. Várias delas têm mais de um sítio, nós fizemos a exploração de vários sítios, isso está bem completo lá no artigo. Ao final, selecionamos os hits, que foram avaliados experimentalmente em ensaios celulares com o professor Jair, em San Diego, e ensaios enzimáticos com o professor Glaucio de Oliva, na USP de São Carlos. Ao final, então, nós obtivemos alguns hits para a protease do vírus Zika, assim como para a polimerase, que nós tivemos 5 hits, sendo 2 deles bastante promissores, né, com atividade na escala de nanomolar. E cabe ressaltar que alguns desses compostos também apresentaram o efeito citoprotetor em células de neuroblastoma, um efeito celular, né, atividade citoprotetora. Então, esse é o composto que a gente destaca nesse trabalho, que ele foi ativo contra 2 enzimas do vírus Zika e também apresentou efeito citoprotetor contra o vírus Zika. Então, só para fechar, meu último exemplo, os meus últimos minutinhos, todos esses trabalhos nos trouxeram, né, para o que a gente está fazendo hoje, né? Na verdade, a gente estava encerrando o projeto OpenZika no comecinho de 2020, quando a pandemia iniciou. E aí o pesquisador lá dos Estados Unidos, que é meu parceiro nesse projeto OpenZika, me procurou, falou assim: Carol, vamos fazer que tal a gente fazer uma perspectiva, um artigo com cara de déjà vu, como a gente poderia estimular a pesquisa aberta, né, para a descoberta de fármacos para o SARS-CoV-2. Então, nós fizemos rapidamente, esse trabalho foi publicado em março de 2020, e isso deu corpo para a gente submeter alguns projetos que foram aprovados, tanto aqui na FAPEG quanto na FAPESP, e depois um projeto grande, multilateral, envolvendo 3 países, Brasil, África do Sul e Rússia, dentro do contexto do BRICS, né, de um edital do BRICS. Então, esse é o projeto que hoje a gente está mais envolvido aqui no laboratório. A gente ainda não tem todos os resultados experimentais, mas eu vou mostrar basicamente resultado que a gente já publicou, né? Só para ressaltar que, então, todos os modelos computacionais são desenvolvidos aqui no meu laboratório, né? Utilizando esses processos de IA, processos computacionais, com dados da literatura, e a partir desses modelos utilizamos em triagens virtuais para selecionar compostos ou sintetizar compostos para testar nos alvos, aqui em alvos do vírus, que selecionamos as 2 proteases e a proteína spike, e um alvo do hospedeiro, que é a enzima DH de hidrorotato desidrogenase, envolvida na síntese de pirimidinas, bastante importante na replicação viral. Tá? Então, esses compostos são testados também em ensaios celulares pelos nossos colegas, sintetizados pelos colegas do Brasil, África do Sul e Rússia, nesse processo cíclico de otimização do ligante ao protótipo. O pessoal, né, do grupo da professora Renata Lopes, da USP de Ribeirão, desenvolvendo nanopartículas direcionadas
ao pulmão, né? E esses nanopartículas ou os candidatos estão sendo também avaliados experimentalmente in vitro e em modelos in vivo com relação a propriedades farmacocinéticas e em modelos animais para o SARS-CoV-2. Então, nesse trabalho nós também envolvemos ou estamos desenvolvendo modelos generativos, ou seja, gerar novas moléculas para serem sintetizadas, utilizando IA. Então, aqui só para fechar, o modelo desenvolvido, e então nós aplicamos esses modelos numa triagem, né? E selecionamos, nesse caso aqui, desse trabalho, compostos ou fármacos para reposicionamento, né? Então, que foram fármacos da classe dos beta-bloqueadores, que foram, então, potentes inibidores, né? Da enzima ou da proteína, desculpa, da glicoproteína de superfície spike, e tiveram uma boa atividade em células vero e em células calo-3, né, células pneumócitos infectados com SARS-CoV-2. Então, era isso que eu gostaria de mostrar. Espero não ter passado muito tempo. Queria agradecer ao meu time aqui do LabMol. Sem eles, a gente não faz nada, né? Os alunos, os pós-docs. Gostaria de fazer também um pouquinho de propaganda e convidar todos a submeterem seus artigos, né, para a revista da American Chemical Society, que é uma revista Open Access, focada em trabalhos de alta qualidade na área de química e farmacêutica. Né? E, por fim, gostaria, então, de agradecer mais uma vez a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, as agências de fomento, a todos os nossos parceiros, a toda a minha equipe, ou parte dela que está aqui, e aos meus 2 piquititicos, que também fazem parte de toda essa história. Então, muito obrigada e fico à disposição para as perguntas e colocações. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Carolina. Parabéns pela sua apresentação. Acho que você conseguiu traçar uma pintura muito bem detalhada e clara da aplicação dessas ferramentas para quem está aqui nos assistindo. Nós estamos já passamos até de 140 pessoas, agora estamos com 125 pessoas assistindo aqui a sua apresentação e temos vários comentários. Eu acho que não é surpreendente que a gente tenha vários comentários e perguntas, porque acho que nós somos todos muito privilegiados de estarmos vivendo e atuando num momento de tão grandes, relevantes transformações, não apenas nas nossas áreas de atuação, particularmente, mas a chegada e o impacto dessas ferramentas computacionais e da inteligência artificial que a cada dia nos surpreende com aplicações, possibilidades. Na semana passada, eu vi uma matéria sobre uma reunião na Organização das Nações Unidas em que os entrevistados eram robôs e eles respondiam utilizando inteligência artificial sobre como os países deveriam enfrentar os grandes problemas da humanidade. Então, nós estamos diante desse tipo de ferramenta à nossa disposição em tantas áreas e possibilidades, né? Então, assim, nós estamos aqui com uma série de perguntas, mas eu queria começar, antes até de passar para as perguntas, que eu acho que aquilo que eu quero te colocar e ouvir de você é um pouquinho antes um pouquinho introdutório para que a gente possa entender bem e aproveitar um pouco mais do que você trouxe aqui para a gente hoje. Você, no início da sua apresentação, você falou que nós temos aí acho até engraçado o termo de toneladas de dados, né? Porque seja como se a gente pudesse pesar os dados na balança, mas, de fato, nós estamos inundados de dados e sedentos por conhecimento que pode ser gerado e processado a partir dessa enormidade de quantidade de dados que nós temos. Mas, junto com essa enormidade de dados, tem um outro probleminha que esses dados nem sempre são reprodutíveis, nem sempre são padronizados, a forma de obtenção desses dados não existe padronização. Você certamente conhece uma série de iniciativas internacionais de alcance da reprodutibilidade de dados de determinadas áreas do conhecimento, de ciências experimentais, e
você introduziu o assunto dizendo para a gente que a inteligência artificial é totalmente gerada a partir de dados. Como é que a gente avalia o uso dessa ferramenta e o aproveitamento dessa ferramenta se a base em cima da qual essa inteligência pode se construir, por vezes é questionável do ponto de vista de padrão e de reprodutibilidade? Como é que você pode discutir isso aqui com a gente um pouquinho? Excelente, excelente colocação, professora Eliana. Inclusive, assim, até pegando um gancho do que você falou e complementando, essa tonelada e essa grande quantidade, né, de dados que existem, muitas vezes, além de não ser reprodutíveis, ou não são disponíveis. Né? Isso é um outro problema. Eu quero dizer, já foram gerados milhares de dados, mas muitas vezes são proprietários das indústrias, indústrias farmacêuticas, e a gente não tem acesso. Né? Essa é uma outra questão. Mas com relação aos dados, muitas vezes não reprodutíveis, realmente é um grande problema, porque os modelos de IA vão se basear no dado que você está dando para ele. Né? Então, a gente faz, para tentar minimizar esses erros do processo, a gente faz um processo muito rigoroso de preparo e checagem desse dado, né? Principalmente quando a gente usa dados de laboratórios diferentes. Né? Vejam, será que eles estão medindo da mesma forma? E se tem uma duplicata? O mesmo composto foi testado em 2 laboratórios, e aí o resultado é igual ou diferente? Então, a gente faz essa análise muito rigorosa, análise de duplicatas, esse processo todo de análise é automatizado, óbvio, porque é um número de compostos muito grande, mas no final a gente passa ainda um pente fino no olho do pesquisador para tentar buscar esses possíveis erros. Porque a partir do momento que você gera um modelo com um dado que está errado, esse modelo não vai ter utilidade nenhuma no fim das contas. Ele pode até ser um modelo preditivo estatisticamente, mas na hora que você validar experimentalmente, você não vai ter sucesso. Então, na minha visão, os principais pontos dessa sua colocação são rigoroso processo de preparo e análise desses dados antes de gerar modelos, antes de ir para a IA em si, né? E depois a validação experimental, porque não adianta nada eu ter um modelo se eu não testar ele experimentalmente. Mostrar que ele realmente é bom e que ele realmente consegue predizer de forma correta ou assertiva, né? Com uma taxa de acerto alta. Então, eu acho que é por aí. E realmente, por exemplo, a gente tem vários exemplos em que a gente não consegue desenvolver modelos com certos dados. Já está no endereço já. Então, alguns dados são muito complexos, não são padronizados, né? Você não consegue juntar dados de laboratórios diferentes, então, realmente, esse é um grande problema. E aí, aquele outro problema que eu comentei, que muitas vezes esses dados não estão disponíveis publicamente. Essa é uma outra questão também, que se a gente tivesse acesso, né, a uma grande quantidade de dados mesmo, para todos os endpoints, para formulações, né, para propriedades toxicológicas, farmacocinéticas, aí sim a gente teria realmente um grande avanço, né, nessa descoberta, ou acelerar eficazmente essa descoberta de fármacos. Não, excelente. Aí você já jogou o gancho aqui para a minha próxima pergunta. Muito do que você comentou, vocês utilizam, e eu acredito que isso seja até mesmo em função das aplicações da ferramenta, vocês utilizam informações ou estudos de substâncias puras, né, ou compostos puros, ou isolados, né, e com raras exceções, ou talvez avaliando sob o ponto de vista de exposição ocupacional, por exemplo, uma vez que você está buscando um alvo molecular ou o despertar de alguma reação de toxicidade, por exemplo, ou mesmo um comportamento farmacocinético, na vida real, o que a gente utiliza são misturas, né? E eu já te perguntei isso até pessoalmente, né? Mas eu acho que é uma questão muito relevante, até porque nós estamos aqui numa atividade do nosso eixo de tecnologia farmacêutica, né? Então, nós trabalhamos com misturas que podem ser mais simples, mais complexas, com menos componentes, com muitos componentes, e esses componentes, às vezes, podem alterar de maneira muito significativa, inibir ou até elicitar outros tipos de resposta, né? Como é que a gente pode
prever a aplicabilidade dessas ferramentas quando a gente está diante de misturas? Excelente, excelente pergunta, professora. Realmente, até muito recentemente, poucos trabalhos estão na literatura com esses modelos de QSAR ou QSPR, predição de propriedades para misturas, dada a dificuldade inicialmente em se modelar essas misturas, mas principalmente dada a dificuldade em se ter dados experimentais para as misturas. Então, dados que eu digo quantitativos. Então, para a gente gerar um modelo de QSAR real de mistura, eu preciso saber a quantidade exata, o percentual daquela substância na mistura e a atividade daquela mistura como um todo. Então, eu tenho que saber de forma quantitativa, eu não posso saber só de forma qualitativa. Olha, ali tem uma mistura, por exemplo, um extrato, né, de plantas, em que muitas vezes eles não conseguem quantificar. Então, essa escassez do dado quantitativo das misturas gera essa dificuldade inicial em se modelar essas misturas na forma, digamos, mais clássica, old-fashioned, que é uma forma em que a gente já fez, né? Inclusive nós temos trabalho aqui no laboratório publicado nessa área. Hoje, com o grande avanço dos algoritmos de inteligência artificial, de 3 anos para cá, isso tem mudado bastante. Tá? Então, existem ferramentas, algoritmos de IA que conseguem modelar essas misturas, principalmente com essas redes neurais profundas, de forma mais eficaz do que os métodos anteriores, tradicionais. Então, eu acredito que daqui para frente, lógico, tendo-se disponibilidade de dados sobre essas misturas, vai ser cada vez mais possível a modelagem de misturas. É o que a gente tem visto na literatura, um aumento de publicações nessa área. Por outro lado, também é bastante interessante a gente pensar na questão de multi-alvos dessas substâncias, que, em geral, elas vão ter atividade pela sua interação, uma substância química, com a interação com um único alvo. E isso a gente sabe que também não é tão verdade. Né? Uma substância interage com vários alvos e, às vezes, aquilo decorre a seu efeito farmacológico. Então, da mesma forma, essas interações, né, multi-alvo, né, esses modelos multi-alvo têm sido hoje desenvolvidos com maior, digamos, preditividade, né, diante desses novos algoritmos de inteligência artificial que têm sido aplicados. Então, também é uma outra grande vertente em ascensão. Desenvolvimento de modelos para misturas e desenvolvimento de modelos para multi-alvos. Muito bom. Bom, nós temos uma pergunta aqui que ela apareceu em dois fragmentos, eu vou juntar em uma só, e eu acho que é muito interessante, porque a gente, talvez as pessoas que estão aqui nos assistindo, que não são da academia, não tenham ainda se deparado com esse questionamento, mas desde o advento do ChatGPT, a gente vem constantemente ouvindo, lendo matérias publicadas em grandes periódicos, Science, Nature. Se você utiliza a inteligência artificial para te ajudar a redigir um trabalho, ele é coautor daquele trabalho? Então, a pergunta aqui que está te provocando no seguinte, é possível, como é que fica, né, como é que se pode avaliar a possibilidade de patentear um composto cuja descoberta envolveu o uso da inteligência artificial? Existe algum consenso, uma definição nessa abordagem? Será que existe um questionamento sobre a atividade inventiva da inteligência artificial? Excelente colocação, excelente pergunta, professora. Então, os métodos computacionais, então, quando você utiliza um método computacional, seja ele baseado em IA ou não, quando gera uma descoberta de uma nova substância, isso é patenteável, tá? Mas isso vai depender de cada caso. Por exemplo, às vezes você descobriu uma substância que a sua estrutura não é inédita, né? Então, isso vai ter uma certa dificuldade em uma patente, porque se a estrutura não é inédita, se ela já foi o scaffold, que eu quero dizer, não a estrutura toda, né? O núcleo central daquele composto já foi descrito. Então, isso você vai ter uma certa dificuldade. Mas, se você vai patentear um método computacional que te
auxiliou, ele não descobriu, ele acelerou, ele auxiliou, né, aquele processo. A IA não é um coautor da patente, mas ele auxiliou o processo, né? Então, isso é patenteável sim, né? A descoberta da substância bioativa, porque ao final você está reportando a substância bioativa, né? Então, isso é patenteável sim, e existem várias patentes envolvendo essa área, tá? Excelente pergunta. Muito bom. Carolina, existem várias perguntas que têm aspectos assim, bastante específicos, até de linguagem de programação, algumas questões que eu acho que ficam um pouco mais específicas. Se a gente tiver tempo mais para frente, a gente entra nessas. Eu estou intencionalmente privilegiando aquelas perguntas com uma cobertura mais ampla, que eu acho que atendem aqui a maior parte do nosso público, tá? Depois a gente retorna nessas outras. O Abel Alves, ele pergunta aqui o seguinte: se existem iniciativas para explorar melhor moléculas que em algum momento foram descontinuadas na trilha de avaliação e de desenvolvimento. E Sim. se existem outros pesquisadores envolvidos de forma a buscar tentar uma exploração dessas moléculas para outras frentes, doenças, formulações, para trazê-las de volta, talvez, a visibilidade e as aplicações e aquelas moléculas que foram abandonadas no meio do caminho. Depende se essas moléculas já chegaram nos estudos clínicos, né? Então, são moléculas altamente promissoras, né? Com propriedades farmacocinéticas e toxicológicas adequadas nos estágios pré-clínicos e chegaram em estudos clínicos. Então, a gente pode lançar mão dessas bases de dados de compostos que passaram por estudos clínicos e por alguma forma falharam, né, de alguma maneira não seguiram adiante, e a partir daí a gente faz o que se chama de reposicionamento de fármacos, que era uma substância que tinha sido previamente aprovada para uso em humanos e não foi adiante, né? Então você vai tentar encontrar uma nova aplicação, e é logicamente que todos os estudos toxicológicos, farmacocinéticos, de formulação vão ser feitos novamente, porque a aplicação é outra, né? Então, nesse sentido, tem essa tentativa. Agora, para todas aquelas substâncias iniciais, né, lá do processo inicial de descoberta, isso se perde, na verdade, porque você não tem uma base de dados desses compostos, infelizmente. Então, o pesquisador publica, está lá num paper, e a gente acaba, realmente, às vezes seria uma boa ideia gerar uma base de dados com esses compostos que se perderam, porque isso não existe. Na verdade, a gente tem a base de dados de tudo, o que perdeu, o que foi para frente. É isso que a gente usa para gerar esses modelos e para tentar avançar, né? Então, os modelos computacionais tentam aprender com o que já foi gerado, que se perdeu, não foi para frente por algum motivo. E, a partir dali, tentam gerar ou planejar novas substâncias mais promissoras a partir daquelas. Então, é mais ou menos isso daí, eu acredito. Eu acho que essa questão cai bem no que você descreveu sobre o reposicionamento de fármacos, e alguns deles, inclusive, que vocês colocam ali no pipeline de investigação, podem ser moléculas que já foram utilizadas ou algumas que, de repente, foram no passado, caíram em desuso, mas que para outras aplicações, uma vez sendo feita essa triagem inicial, pode dar para elas um novo fôlego e novas aplicações. Eu acho que isso encaixa muito bem por aí. Exatamente, exatamente. Muito bom. A Gabriela faz uma pergunta que eu não sei se talvez responda um pouco, porque até aquilo que você mencionou sobre a questão das misturas, principalmente misturas que não são conhecidas, como no caso de compostos de extratos ou de produtos naturais. Ela diz o seguinte: o que você acha sobre os descritores que tentam refletir a polaridade das estruturas, mas quando usados em estruturas que não possuem a sua estrutura 3D definida? Eu acho que isso entra bem naquela questão de que a molécula não é bem conhecida, né? Então te coloca numa circunstância de não poder ensinar a sua inteligência tão bem quanto, né? Na verdade, Gabriela, existem vários tipos de descritores. Então, não necessariamente a gente precisa usar o descritor 3D, né? Que a gente imagina que vai ser o melhor,
né, que vai ter aquela estrutura tridimensional, igual essa molécula que está aqui atrás do meu fundo, e que é a forma como essa estrutura vai interagir no seu alvo, no seu receptor. Mas não necessariamente esse pode ser o melhor descritor. A gente pode lançar mão de descritores bidimensionais, descritores topológicos, descritores de conectividade, que os descritores que a gente chama de fingerprints moleculares, que são as impressões digitais, que são as contagens de átomos e vizinhanças. Então, assim, não necessariamente a gente precisa lançar mão de descritores 3D, até porque eles geram um custo computacional muito alto. Se a gente pensar em conjunto de dados muito grande, né, de 10 mil, 5 mil compostos. Então, todos esses exemplos, para vocês terem uma ideia, todos esses exemplos de modelos de QSR que eu mostrei para vocês foram gerados com descritores 2D. Tá? Eu trabalhei com descritores 3D e 4D no meu doutorado. Desde então, depois que eu defendi e vim para Goiânia, iniciei meu laboratório, houve esse boom muito grande de dados compostos nas bases de dados e dos métodos de algoritmos de aprendizagem de máquina para lidar com esses descritores bidimensionais, e eles reportam muito bem, eles conseguem capturar, inclusive, a estereoquímica, alguns tipos de descritores. Então, não necessariamente a gente precisa depender dos descritores 3D, tá? Então, cada caso a gente tem que analisar de fato, e às vezes vira uma limitação, né? Infelizmente. Ótimo. Carol, a Fernanda Bongiovanni pergunta como conseguir moléculas estruturalmente diferentes daquelas que foram usadas para treinar o modelo, com o objetivo de conseguir inovações mais radicais. Isso é fantástico, excelente pergunta. Então, antigamente a gente fazia isso manualmente, com o pesquisador gerando aquela molécula. Eu posso trocar esse grupo por um grupo parecido, por um grupo bioisócero, por um outro anel, com propriedades, né, físico-químicas ali semelhantes, então fazíamos de forma mais manual. Hoje, esses modelos, chamados modelos generativos, eles conseguem capturar partes, né, estudam, ele quebra, fragmenta a molécula em fragmentos e vai, então, entender qual a contribuição e a combinação desses fragmentos de todos os compostos que você gerou ou que você está apresentando para o modelo. E, a partir daí, ele gera um sistema de recompensas, né? Então, um grupo químico gerou uma atividade biológica maior, então isso gera uma recompensa. Então, a partir desses recompensas e penalidades, o próprio modelo generativo consegue propor uma nova molécula que tem, em geral, inovação, uma capacidade inovadora muito maior do que aquela que a gente estaria ali fazendo manualmente, utilizando nosso conhecimento, intuição química. Mas é claro que muitas vezes o modelo erra e que esses compostos gerados são, inclusive, não sintetizáveis, né? Então, existem alguns parâmetros que você pode incorporar nesses modelos generativos, como, por exemplo, acessibilidade sintética, ou seja, quão acessível seria a síntese daquela substância, com base em reações químicas já apresentadas para esse modelo. Então, são vários modelos em um só, né, em que você coloca várias propriedades, ele vai, então, juntar tudo aquilo em um pool de moléculas novas e vai predizer a atividade, as propriedades que você está estudando ali. Então, a partir dali, você tem um potencial de inovação bem maior com esses modelos generativos. Ótimo, Carol. A Fernanda Bongiovanni, eu acho que ela é a minha orientadora, a professora Elizabeth Ferreira, que ela respondeu aqui, bonitinha. Beijo, professora Beth. Ai, aqui, agora que eu vi, ela está usando um computador de alguém. Deve a professora ser, Elizabeth. deve ser. Estamos todos aqui assistindo. Estamos todos juntos assistindo. Um abraço, Elizabeth. Beijo. Querida, saudades. Minha grande mentora. Carol, a Marta de Lana te faz uma pergunta aqui do alto da experiência dela de 23 anos trabalhando com quimioterapia sobre doença de Chagas. E ela te pergunta o que você conhece de mais avançado em inteligência artificial aplicada ao tratamento da doença de Chagas. Marta, sendo muito
franca com você. Desde a publicação daquele trabalho que eu mostrei para vocês, que eu acho que foi em 2018 ou 2019, a gente não teve nenhum outro trabalho aqui no laboratório na área de doença de Chagas. Então, faz algum tempinho que a gente acabou movendo muito mais para as viroses emergentes. Continuamos com projetos que a gente tinha financiamento, que é malária e esquistossomose, e doença de Chagas acabou ficando um pouquinho para trás. Então, assim, eu não vou saber exatamente essa resposta. Sei que o pessoal do DNDI, juntamente com o pessoal lá da Unicamp, né, com a SGC, eles têm trabalhado fortemente nessa descoberta de fármacos para doença de Chagas, utilizando, inclusive, IA. Então, lá o grupo do professor Adriano Andricópulo, que faz parte desse consórcio, né? Então, lá de São Carlos, eles têm trabalhado fortemente nessa área de IA para a doença de Chagas, mas eu, particularmente, não saberia te dizer hoje o que tem de mais atual, infelizmente. Carol, acho que agora a Maria Eusana te faz uma pergunta que acho que ela quer cruzar um pouco os resultados da inteligência artificial com a bancada do laboratório. Como é que você pode alinhar o software e os reagentes de laboratório, talvez aqueles necessários para obter os dados ou para gerar os produtos sintetizados? Ela coloca aqui como exemplo a pureza, a estabilidade desses materiais. Excelente. Então, veja, a IA hoje é utilizada, como eu mostrei, em todas as áreas ali relacionadas à descoberta de fármacos, desde o primeiro processo de seleção do alvo até a manufatura. Então, na reação, a IA tem sido bastante utilizada em síntese orgânica, né, para predição de combinação desses reagentes. Então, você apresenta para o modelo quais são os reagentes que você tem acesso, que você tem em mãos, e ele vai te mostrar com base em quê? Aí sim, você tem que ter um programa, né, um software que já foi desenvolvido para isso, porque realmente é algo que vai gerar, que vai usar dados de tudo que já foi sintetizado e que está publicado na literatura, patentes e tudo mais. Então, nesses casos, em geral, o pessoal lança mão de programas comerciais de softwares que já foram gerados com esses programas embarcados com a IA, ali para predição de reações sintéticas, né? Então, combinações desses reagentes, predição de pureza, né? Quantidade de substâncias, né? Que você vai estar misturando. Então, assim, existem programas próprios para síntese orgânica, né? Que foram desenvolvidos baseados em IA. Então, para a gente desenvolver esse tipo de ferramenta é algo bem demorado, né? Não, porque são vários modelos dentro de um só. Eu estava mostrando um modelo de predição de atividade. Se a gente pensar numa reação química, numa síntese, você tem vários parâmetros, né? Então, que você vai avaliar não só a pureza, né, mas todos os parâmetros da reação, da acessibilidade sintética, da combinação, da reatividade daquelas substâncias. Então, são modelos que já existem de forma comercial que você pode, então, estar lançando mão para estar auxiliando aí no laboratório. Obrigada, Carolina. Imagina, Maria. Carol, a professora Beth te manda mais um abraço aqui, parabéns pela sua palestra. Carol, acho que para a gente ir encaminhando para o fechamento aqui da nossa discussão, eu vou pedir para você reforçar só mais uma vez porque eu acho que todas essas abordagens que você fez, em particular essa aqui no final, porque você acabou de dizer que existem também formas de você projetar ou predizer a viabilidade de se sintetizar de determinadas moléculas. E aí, voltando para aquilo que nós comentamos lá no iniciozinho aqui dessa etapa da nossa atividade, que foi essa nossa conversa, a questão das misturas, mas dessa vez as misturas com enfoque em formulações. A formulação, ela tem vários aspectos, e um muito relevante é a exclusividade. E daí, atrelada a ela, a proteção do conhecimento. Então, aquilo que eu coloquei na minha mistura, é lógico que eu não vou divulgar. As indústrias elas têm a necessidade de divulgar para o órgão regulador,
mas a partir daí não mais. E Uhum. principalmente durante um período ainda de proteção de patente, às vezes não apenas da molécula, mas a formulação em si, que por vezes é um grande responsável pelo sucesso daquele IFA, né, daquele fármaco, a formulação ela não vai ser divulgada, você não verá publicações acerca dela e você só vai ter acesso a alguma informação referente às formulações daqui 20 anos, ou caso alguns laboratórios de academia comecem a se debruçar em cima delas e fazer uma desconstrução, mas quando a formulação é muito simples, tudo bem, mas às vezes ela é bem complexa, e o arsenal de que nós dispomos para fazer formulações que realmente vão modificar as características de fármacos é muito grande, né? Então, só para a gente destrinchar um pouquinho mais essa questão, você acredita que essas ferramentas e a possibilidade de você criar essa inteligência em cima de informações que ainda são tão poucas? Eu me lembro de ter te perguntado isso ao vivo e a cores, né? De quantos dados você precisa para que a gente consiga construir um banco de dados mínimo suficiente para que isso possa gerar um modelo de inteligência artificial para a gente tirar informações deles. Eu achei que você fosse me dizer assim, 5.000 dados. Aí você me disse algumas dezenas. Mas mesmo essas dezenas, quando a gente fala em formulação, é um número muito grande, é um número altíssimo. Então, como é que você enxerga essa aplicação, essa abordagem no caso de formulações? Excelente, excelente, professora Eliana. É uma pergunta muito pertinente com relação às formulações, justamente por essa questão da proteção dos dados, né? Então, a partir do momento em que a gente não tem acesso aos dados, às misturas, às formulações, não tem como a gente gerar modelo. E, de fato, esses dados de formulações, muitas vezes não vão estar na literatura, né? Então, os poucos trabalhos aplicando modelos de QSAR para misturas de formulações foram desenvolvidos com dados de um laboratório que estava ali envolvido, gerou os dados, deu para o pessoal da modelagem, modelaram, geraram os dados, predizeram novas formulações, o pessoal experimental testou a formulação e validou e deu certo. Então, esse tipo de trabalho é maravilhoso, porque você consegue fechar o ciclo, você usa o dado daquele grupo ou daquela indústria, né? As indústrias fazem isso, porque eles têm muitos dados. Essa que é a principal questão, em que a gente fica amarrado na academia somente aos dados públicos, né? Então, as indústrias têm essas bases de dados internas proprietárias e que eles conseguem avançar lá no mundo deles, cada um no seu quadrado, né? E nós de cá, então a gente fica totalmente limitado, né, aos dados que estão disponíveis para nos laboratórios, né, que têm interesse, digamos assim, por exemplo, que estão desenvolvendo formulações. Então, quando a gente fala de, né, como você me perguntou, quantidade de dados, né, minimamente, chegando lá, indo lá atrás, no início do desenvolvimento de modelos de QSAR, a gente utiliza ou utilizava 30 data points, né, para gerar minimamente um conjunto de dados, conjunto de treinamento e conjunto teste para gerar um modelo. O que seria isso? 30 formulações, digamos, com o mesmo fármaco, e você variando os constituintes, as concentrações e os constituintes, e tendo os parâmetros experimentais, né, de polidiversidade, agora você me pegou, que eu não me lembro os nomes dos parâmetros que vocês avaliam, mas as encapsulação, né, eficiência de encapsulação, então todos aqueles parâmetros que são avaliados na geração de uma formulação. Então, de fato, se temos em mãos dezenas desses dados, isso é totalmente factível, não é necessário milhares, né, mas é um estudo piloto para ser desenvolvido ali naquele laboratório, planejado uma nova formulação e testado. E aí vai se fazendo esse ciclo de otimização desse modelo. Então, nessa perspectiva, isso pode ser utilizado. Agora, realmente, eu não vejo assim uma perspectiva tão grande de a gente ver um crescimento exponencial de modelos computacionais para predição de formulações, de misturas, justamente pela falta dos dados,
né? Então, é realmente um ponto muito crítico aí que, se a gente tivesse uma ciência mais colaborativa e aberta e menos, né, capitalista, né, então a gente teria aí um acesso maior para gerar e avançar em todas as áreas do conhecimento. Mas aí eu preciso puxar um pouquinho a brasa para a sardinha de quem é cientista de formulação. Significa que nós não podemos ser substituídos por inteligência artificial. Com certeza. Na verdade, isso também é um ponto, eu já dei uma palestra que dizia assim, a intuição química vai ser substituída pela IA, e a minha opinião é, de forma alguma, a intuição química, o pesquisador, ele nunca vai ser substituído por uma máquina, né? Então, como eu comentei, um ponto crucial nesses modelos é o preparo, a análise dos dados antes de você apresentar para o computador. E se o pesquisador não faz isso bem feito, você não vai ter nada que preste no final. Então, o ser humano realmente é primordial e não vai ser substituído pela inteligência artificial, na minha opinião. Eu acho que dessa forma a gente encerrou da melhor maneira possível aqui a apresentação da Carolina. Eu quero te agradecer muitíssimo mais uma vez, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Te agradeço de forma muito especial por ter atendido tão prontamente, assim, quando eu te convidei, né? Aqui, minha colega da Universidade Federal de Goiás. É um orgulho não só por você estar aqui passando essa hora e meia aqui com os membros da academia e com nossos convidados, mas também por estar divulgando o nome da nossa universidade dentro e fora do Brasil, com tamanha competência. Então, muito obrigada, Carolina. Antes de finalizarmos, eu gostaria também de convidar a todos para que abrissem as suas câmeras, porque a Cibele vai fazer um registro aqui da presença de todos, fazer uma foto coletiva. E eu que agradeço mais uma vez, professora Eliana, pelo convite, a abertura, foi fantástico estar aqui essa 1h30 com vocês. Fiquei muito feliz de ver tantas pessoas conhecidas aqui comentando no chat. Queria agradecer a todos pela presença também. E muito especial para a minha orientadora, a professora Beth, que é assim minha inspiração, né? E agradeço demais pela presença e por tudo que eu aprendi e que eu sou fruto, né, do laboratório dela, então fico também muito feliz. Obrigada, Eliana, mais uma vez pelo convite. Eu que te agradeço. Também fica aqui a minha tarefa de informar a todos que o segundo Prêmio Pio Correia está com as inscrições abertas, Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade Brasileira, que foi instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Aproveito também para informar que no dia 17 de julho teremos uma palestra sobre insumos farmacêuticos com o tema de metodologias determinísticas para testes de integridade do fechamento de containers primários, CCIT, em medicamentos, com a palestrante Carla Giuliani, gerente de serviços técnicos da América Latina, da BD. O link de inscrição foi compartilhado aí também pelo chat. Bom, reforçando os agradecimentos à professora Carolina Horta, a todos os membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil que estão aqui e aos nossos convidados que estiveram conosco até esse momento. Encerramos a nossa transmissão. Muito obrigado pela presença de todos e até a nossa próxima atividade. Um grande abraço.